dia, mais um momento do projeto CEA em Casa. Nesse ano de 2020, com a pandemia, nossa casa vem fazendo a campanha de máscaras. Máscaras de adulto, máscaras de criança. Então, se você pode colaborar, entregue aqui na nossa casa, no DIS. Com vocês, Neia Magro, com o tema Mãe e Filho. Olá, queridos amigos, mais uma vez aqui estamos, dando continuidade a esse trabalho que o Centro Espírita Humildade e Amor tem ofertado para todos nós. E hoje iremos abordar um dos casos que se encontra no livro O Céu e o Inferno. Livro esse que traz para a gente esclarecimentos acerca da vida fora da matéria. Hoje estaremos abordando a segunda parte do livro, onde trata, no capítulo 5, trata dos suicidas. Como se encontra no plano espiritual aqueles que optaram pelo suicídio? Mas, antes de abordar diretamente esse caso, vamos nos questionar mais uma vez. Existe vida após a morte? O que é a morte? Esse questionamento, a resposta a isso, para nós que somos espíritas, é bem lógico. Nós já estudamos e já entendemos. Mas para muitos ainda isso é uma grande incógnita. E para muitos é algo que realmente é impensável. Muitos acreditam, não existe vida após a morte. A vida, ela acontece a partir do nascimento até o momento da morte e pronto, acabou. E aí vem os espíritos trazendo para a gente, falando para a gente como se encontram do outro lado da vida. E hoje nós iremos abordar um desses casos, onde um pai, o Senhor C, lá no ano de 1865, numa cidadezinha perto de Paris, tendo o seu filho mais velho, acamado, muito doente, à beira da morte. Ele, vendo que estava se desprendendo, pede para chamar a mãe. A mãe chega até ele dá um beijo na mãe de despedida, e a mãe, aos prantos, diz para ele: vai, meu filho, logo eu irei encontrar-te. E sai correndo em desespero, em choro profundo. Todos ali imaginam que ela está no desespero pela perda do filho. E logo a seguir, o filho morre, desencarna. E aí eles vão em busca da mãe, e aí encontram lá no sotão enforcado. Se enforcou, né? Se matou, cometeu suicídio. E aí, alguns dias depois, é feita a evocação do filho, né? Evocam o filho. Naquela época, naquele tempo, se trabalhava muito a questão da evocação. Por quê? Porque a gente tinha necessidade de entender, de aprender, de descobrir essa realidade do mundo invisível. Então isso acontecia muito, isso pipocava em vários cantos do mundo. E aí esse espírito ele foi evocado e foi questionado se ele sabia o que havia acontecido logo após a sua morte. E ele disse que sim, e sabia que a mãezinha dele havia se matado, né? Havia se suicidado. E isso, o fato de ela ter cometido suicídio, trazia para ele uma inquietação muito grande. Se não fosse isso, ele estaria muito bem. E aí ele faz certas colocações, tipo, ela não teve forças para superar essa prova, para passar por essa prova. Ela acabou sucumbindo. E os outros, né? Ela tinha outros filhos que ficaram sem a mãe. E aí a gente se questiona, será que essa mãe amava esse filho mais do que toda e qualquer mãe ama seu filho? Será que essa mãe não foi um momento de fraqueza dela, isso que ela fez? Será que não foi ir contra os desígnios de Deus? E aí o filho faz essas colocações, dizendo que ele não está bem devido a isso.
E quando ela praticou isso, o desejo dela era de encontrar o filho do outro lado. E aí ele explica para a gente que com esse ato, aí é que a situação ficou muito diferente. Aí é que eles se afastaram muito mais. Porque ela praticou algo que não cabe a nós, a nenhum de nós praticar. E aí a gente questiona, o suicídio é contra a lei divina? Nós temos o livre-arbítrio. Por que a gente não pode dispor da nossa vida? Por que a gente não pode praticar? Por que a gente não tem esse poder de tirar a própria vida? Por que é contra isso? E aí os espíritos colocam para a gente que só a Deus, né? Deus é que nos ofereceu a vida, nos ofertou a vida, e só Deus pode nos tirar. Mas existem aqueles que não acreditam, não creem em Deus. A gente tem amigos e muitas das vezes familiares, e quando a gente fala sobre esse e outros casos contidos lá no livro Céu e Inferno, eles questionam nada. Deus não existe. Isso tudo aí é bobagem. E aí a gente tenta colocar para as pessoas o que é lógico e o que é racional. Vamos pensar de uma forma lógica. O que é a vida? Por que estamos aqui? Será que eu cheguei aqui no momento do nascimento e vou morrer em algum momento, vou desencarnar e acabou? Não existe mais nada? É ter uma visão muito pequena e muito frágil em relação ao que seja realmente a vida. Então esse filho, ele coloca que não está bem, exatamente por isso, porque ela tirou a vida. Logo a seguir, eles evocam a mãe e começam a questioná-la. E a mãe se mostra em desequilíbrio. E ela quer porque quer encontrar o filho. O meu filho, eu quero o meu filho. Aonde está o meu filho? Por que vocês levaram o meu filho? Eu quero ele. Será possível que o meu filho, aquele jovem que era um jovem bom, era um jovem assim, um jovem muito isso e muito aquilo, por que ele? Não, eu não posso aceitar ele, eu quero encontrar ele. E aí é colocado para ela que o que ela fez, o que ela cometeu, distanciou ela do filho. E que vai levar um bom tempo para que esse reencontro aconteça. Então a gente começa a se questionar se existe realmente vida após a morte. Como seria essa vida após a morte? Como é que eu vou me enxergar depois da morte? A gente hoje já descobriu que esse corpo material, esse é do pó, e ao pó retornará. Mas o que anima esse corpo é uma energia inteligente, é uma energia que, enquanto ligado a esse corpo, a gente ainda não tem tanto entendimento de como é. Mas no momento do desencarne, no momento da morte, ao se descobrir num outro plano, a gente consegue enxergar e entender melhor tudo isso. E aí a gente se pergunta, mas como é que eu vou me enxergar do outro lado da vida? Como assim? E aí a doutrina espírita esclarece para a gente que nós somos espíritos, possuímos um corpo imaterial chamado de perispírito e estamos ligados ao corpo físico durante um certo tempo, enquanto aqui na matéria. Quando chegar o momento que a gente se despir desse corpo físico, nós continuaremos a existir através do nosso perispírito. E aí, do outro lado da vida, no mundo imaterial, no plano espiritual, nós continuaremos tal qual somos e estamos hoje. Ninguém dará passos muito grandiosos só porque passou para o outro lado da vida. O outro lado da vida nada mais é do que pura e simplesmente perder esse corpo físico. Nós continuaremos a ser o que nós somos, a aprender o que a gente precisa aprender e, muitas das vezes, a entender os erros cometidos. O suicídio é a porta
é a porta mais difícil que a gente escolhe para passar para o outro lado da vida. O que é que leva a pessoa a praticar o suicídio? Se não o sofrimento e a dor. A dor, o sofrimento. Eu querer me livrar da dor e do sofrimento. Essa mãezinha não se conformava em perder o seu filho. Era muita dor para ela. Mas ela também foi um pouco egoísta, porque ela não pensou nos outros filhos que ela tinha, ela não pensou em nada. O meu filho está partindo e eu quero partir junto com ele. Eu quero continuar junto com ele. E não é assim que aconteceu e não é assim que acontece. Ela, naquele momento em que ela foi evocada, ela tinha consciência do que havia acontecido. Mas isso não quer dizer que seja a sorte de todos aqueles que escolhem o caminho do suicídio. Muitos, quando se suicidam, quando se apercebem no outro lado da vida, muitos ficam durante muito tempo enlouquecidos. Como que enlouquecidos? Vivendo, revivendo inúmeras vezes, ano após ano, num tempo muito extenso, aquele momento de loucura que os levaram a cometer tal ato. Então, praticar esse ato na intenção de escapulir, na intenção de não sofrer, parar de sentir aquela dor, é um grande engano para todos nós. No livro dos Espíritos, no livro Céu e Inferno, no livro dos Médios, enfim, nos 5 livros que formam a base da doutrina espírita, a gente tem esclarecimentos acerca do plano espiritual e do que nos aguarda, do outro lado da vida. Queremos deixar de sofrer? Está doendo muito, não quero mais sentir essa dor? Pratique o bem, faça o bem. Coloque a sua dor de lado, o seu sofrimento de lado e olhe para o sofrimento do outro, do próximo. E comece a tentar ajudar o outro e a sua dor, aos pouquinhos, vai sendo sanada. Não é pela porta do suicídio que você irá se livrar das suas dores. Muito pelo contrário, elas vão se agigantar muito mais. E para aqueles que não conseguem entender ou que não acreditam em Deus, em espírito, em plano espiritual, basta que, em algum momento, comece a raciocinar, com lógica, racionalmente, no porquê da vida, o que a gente está fazendo aqui, de onde a gente veio, para onde a gente vai. E não tenha preconceito. Pegue um livro, leia o Céu e o Inferno, ou o Livro dos Espíritos, ou o Evangelho, enfim, um dos livros da codificação. Leia sem preconceito algum. Leia, porque com certeza, se essa leitura não fizer com que você entenda tudo isso que nos envolve, mas vai fazer com que você, algum dia, lembre, eu estudei aquilo, eu li aquilo em algum lugar, e aquilo vai fazer peso dentro de você. Nós estamos em outubro, mês de setembro foi falado muito sobre o suicídio, e esse é um tema que vira e mexe, aparece nas nossas conversações, tanto no meio em que a gente vive aqui, no meio material, enfim, quanto na internet. Muitas das vezes na internet a gente conversa com pessoas que trazem uma visão muito distorcida dessa realidade. Há pouco tempo, eu conversando com uma pessoa na internet, a pessoa fez essa colocação de que sim, a gente tem esse direito de dispor da vida, por que não? E aí a gente começa a conversar e tentar fazer com que a pessoa entenda. Não faça isso, não faça. Você acreditando ou não, você não é o fim. A morte não é o fim. Muitas das vezes, quem opta pelo suicídio vai estar ligado àquele corpo físico durante muito tempo. Vai ver aquele corpo passando pelo processo de putrefação. Vai sentir todas as dores.
Você não tem noção do que seja doloroso, o quanto é doloroso essa situação. Nesse caso que a gente está falando aqui do filho e da mãe, eles tiveram essa consciência. O filho demonstra ter uma consciência maior. Talvez seja um espírito com um pouco mais de conhecimento. Então, ele já demonstra isso. Quando ele fala da mãe, ele fala aquela mulher, aquela pessoa, porque ele já tem, de repente, uma visão maior de tudo aquilo. Mas ela, coitadinha, ela tomou a pior decisão. E durante muito tempo ela vai sofrer muito a falta do filho ali juntinho dela. Então, com essa fala, com esse caso que a gente trouxe e com esse capítulo do livro, que é o capítulo 5, que fala sobre o suicídio, a gente quer deixar aqui um alerta para todos nós. Nós espíritas já entendemos, né, um pouco melhor isso, mas essa nossa fala está indo para a internet. Muitas pessoas não espíritas estão assistindo essas palestras. Eu tenho muitas pessoas que eu conheço e aí eu compartilho com essas pessoas não espíritas. E em muitos casos, às vezes, elas vêm me questionar sobre isso, aquilo que ouviu na palestra. Então a gente precisa ter essa consciência. Então, para todos nós, e fica esse alerta. Apesar de estarmos vivendo um mundo tão complicado, um momento muito difícil, de muita aflição para todos nós, mas a gente pode e a gente tem forças para passar por tudo isso, por esse momento difícil, sem tomar essas atitudes drásticas que fará com que o nosso sofrimento cresça enormemente. Então fica aqui o alerta para que a gente possa repensar, pensar, estudar, procurar cada vez mais entender melhor da vida, sobre a morte, sobre o plano espiritual, sobre o que vem depois da morte, né? Depois do desprendimento, depois do desencarne, o que a gente vai encontrar? É só dor, é só sofrimento, é alegria? Meu ente querido partiu, desencarnou antes de mim, quando eu desencarnar eu irei reencontrar essa pessoa que eu tanto amava? Se eu desencarne, se o fulano desencarnou e eu sinto e eu percebo a presença dele, ele está o tempo todo, a lembrança dele em mim, por que tudo isso? Então tudo isso a gente vai entender e vai ficar muito esclarecido a partir da leitura, a partir do estudo. Então fica aqui o convite para que a gente possa estar sempre estudando, nós espíritas cada vez mais, e aqueles não espíritas também venham estudar, porque é através do estudo e do conhecimento que a gente vai conseguir vencer todas as dificuldades que a gente enfrenta. Então, que fica aqui o alerta e que a gente possa ter vários momentos aí de estudo aqui na nossa casa, que daqui no momento está vazia, né, de seres encarnados, mas desencarnados aqui tem muitos. Então acho que a gente possa estar aqui brevemente, todo mundo juntinho, dando continuidade aos nossos estudos e fazendo a diferença aonde quer que a gente esteja. Muito obrigada a todos, espero que todos estejam bem e que todos estejam com a fé viva, passando por esse momento de muita turbulência. Um beijo no coração de todos e que Deus os abençoe a todos nós. Graças a Deus.